sem perdão você nunca será liberto. Há pessoas que estão a orar por cura, pessoas a orarem para Deus responder às suas orações. Escuta, sempre que você não perdoar, escolher não perdoar, você escolhe ser escravo. Não existe relacionamento sem perdão, porque não existe relacionamento que há pessoas que não erram. Todo relacionamento entre pessoas imperfeitas haverá erros. E quando os outros erram, nós devemos perdoar. E quando nós erramos, também esperamos que os outros nos perdoem. O perdão é tão importante que Deus nos diz assim: se vocês não perdoarem os outros, eu também vos não perdoarei. Mas se vocês perdoarem, eu também vos perdoarei. O perdão é uma remissão de qualquer ofensa ou dívida. É liberar, é deixar ir. O perdão é isso. O perdão é deixar de cobrar alguma coisa que o outro tem o dever de te dar. Mas a pessoa não dá. Todo mundo tem a obrigação de te respeitar como pessoa. Para ter um direito, mas para os outros é uma obrigação. Só que as pessoas nem sempre vão te respeitar. Elas vão passar do limite, elas vão te desrespeitar. Quebraram um direito teu e violaram uma obrigação delas. O que acontece ali? Ali eles vão ficar em dívida com você. Mas se tu compreenderes de fato que tu também eventualmente poderás ter faltado ao respeito a alguém, tu vais liberar. Quer dizer, vai deixar de cobrar. Porque a partir do momento que viemos a Cristo, nós recebemos o perdão. O pecado é especialista em destruição de relacionamento. O que aconteceu quando Deus falou com Adão? Deus disse: Adão, comeste tudo o fruto que eu disse para não comer. O que Adão disse? A mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Adão estava a culpar Deus e a mulher pelo pecado. Quer dizer que Adão, naquele exato momento, revelou na verdade que o seu relacionamento com Deus havia sido fragilizado. O seu relacionamento com a sua mulher havia sido fragilizado. Por causa do pecado, Adão desafastou-se de Deus. Adão escondeu-se de Deus. Por isso que todo relacionamento, não importa, entre pais e filhos, mães e filhas, marido, mulher, todo relacionamento onde tem pecado sempre é frágil. O melhor relacionamento é o relacionamento com pureza, é o relacionamento onde há santidade. Por isso é que num casamento, quando um homem permite a sua mulher pecar, ainda que não for contra ele, se for contra uma outra pessoa, fica a saber que eventualmente você notará quão frágil o seu relacionamento é, porque aquela pessoa também vai falhar consigo, especificamente nas áreas que ela está a falhar com as outras pessoas. Por isso é que eu sempre digo, se quiser ter um relacionamento bom, saudável, não se preocupe apenas em ser mais próximo do teu parceiro, mas faça com que o teu parceiro seja mais próximo de Deus. O pecado é violar princípios divinos. Relacionamento com Deus só é possível através do perdão. Perdão não é um sentimento do teu coração, porque o perdão é algo que vem de Deus, não vem do homem. Algumas pessoas pensam que perdoar é esquecer. Não, perdoar não é esquecer, porque o mal que alguém fez para você e você esqueceu, não significa que você perdoou, porque tão logo alguém lhe fizer lembrar daquele mal, aquele mal vai continuar gerando um efeito na tua vida emocional, na tua vida como pessoa. Então você precisa entender que não é uma questão de sentimento. Essa ofensa no seu coração, ela vai crescer se você não perdoar. O perdão não é de esperar, o perdão é para agora. Por quê? Porque cada vez que você prolonga o tempo de perdoar, cresce mais, a mágoa se alastra mais. Isso afeta todas as áreas da tua vida. A Bíblia diz que do coração procedem o mal do homem. E há pessoas que se enganam, que já perdoaram, né? Sempre que alguém fizer mal a ti e a pessoa depois de um tempo volta a fazer mal a ti e você associa o primeiro mal junto ao segundo mal e aquilo te tira alegria, é porque você na verdade não perdoou a primeira vez. Vou explicar isso. Isso pode ser sinal de trauma. Trauma é o quê? Trauma são situações passadas, eventos passados que ainda geram efeitos negativos em nós. Por exemplo, pessoas que foram abusadas, pessoas que foram destratadas, pessoas que foram injustiçadas, pessoas que foram humilhadas, pessoas que foram pisadas, pessoas que foram rejeitadas há muitos anos, há muito tempo e vivem como se nada tivesse acontecido. Tão logo alguém lhe faça lembrar do acontecimento do passado e essa pessoa começa a sentir essa sensação de tristeza, essa sensação de dor, de alguma coisa, algum problema no seu coração, isso simplesmente significa que a pessoa nunca perdoou, nunca perdoou, nunca perdoou. Como consequência, esta pessoa continuará sendo escrava desse trauma, porque trauma é uma cadeia, trauma é uma corrente que te liga com as desgraças do passado. Trauma é uma corrente que te impede de ser feliz. Trauma é uma corrente que te impede de caminhar para frente. E o perdão não é dizer eu te perdoo. Não, isso não é perdoar. Perdão é a ação do Espírito Santo no teu coração
e você libera a culpa. É uma obra de Deus. Tem que ser de Deus para perdoar. Tem que ser uma pessoa verdadeiramente nascida do Espírito para perdoar. Então você precisa perdoar. Senão, você vai bloquear o teu relacionamento com Deus, vai bloquear o teu relacionamento com o próximo. Bem, a nossa capacidade de perdoar não vem de nós. Porque o homem humanamente não tem a capacidade de perdoar verdadeiramente. Não tem. Esta capacidade só Deus pode dar ao homem por intermédio do Espírito Santo. E isso é feito pela fé. O perdão não vem porque você sentiu. O perdão vem porque você olhou para Cristo, olhou para o que Ele fez e mesmo após sendo humilhado, sendo cuspido, sendo rejeitado, sendo chicoteado, sendo crucificado, ele olhou para os seus opressores e disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Isso é perdão genuíno. Devemos olhar para Cristo e saber se, apesar de todos os pecados que eu já cometi e ainda vou cometer, querendo ou não, e mesmo assim Cristo me perdoou, será que não devo perdoar também aquele irmão que falhou comigo? Será que não devo perdoar também aquele irmão que errou contra mim? Deus não nos perdoa porque nós merecemos. Da mesma forma que nós não perdoamos as pessoas porque elas merecem. Nós perdoamos as pessoas porque nós amamos o nosso relacionamento com Deus e não queremos que ele seja afetado por causa das outras pessoas. Se você não perdoar, você estará preso ao passado. Isso vai te prender. Você nunca vai conseguir avançar. Não existe felicidade onde não há perdão. Não existe paz onde não há perdão. Não existe relacionamento feliz com Deus onde não há perdão. E Deus vai provar o seu amor pelo próximo quando o próximo errar com você. Não é quando ele acertar. E muitas vezes nós pensamos que amamos o próximo por causa de Deus. Mas só que, na realidade, muita gente só ama o próximo por causa do próximo. Ama o próximo porque o próximo fala bem, o próximo te trata bem, o próximo te honra, o próximo te elogia, o próximo te ajuda. Mas quando o próximo começar a errar contigo, é ali onde Deus vai provar verdadeiramente se você ama o próximo por causa do próximo ou se você ama o próximo por causa de Deus. Perceba? O ser mais próximo de nós sempre deve ser Deus. Sempre. Nunca o próximo. Sem perdão, você nunca será liberto. Há pessoas que estão a orar por cura, pessoas a orarem para Deus responder às suas orações. Escuta. Sempre que você não perdoar, escolher não perdoar, você escolhe ser escravo. Sempre que você escolher não perdoar, você escolhe ser instrumento de manipulação nas mãos do diabo. O diabo vai te manipular. O diabo vai brincar contigo. Há pessoas que até jejuam para Deus abençoar. Senhor, abra as portas do emprego. Senhor, abra as portas da vida financeira. Deus não vai abrir as portas para você se você não abrir as portas para o perdão. Para que Deus abra as portas para as tuas orações, é necessário que você primeiramente aprenda a perdoar. Há um conceito muito errado sobre o perdão. Algumas pessoas pensam que perdoar é ser amigo de quem errou com você. Aqui no livro eu falo sobre perdoar com sabedoria. É o perdão com sabedoria. Vê, existem tipos de pessoas diferentes. Tem aquelas pessoas que erram conosco, porque simplesmente elas são humanas, elas erram. Mas há pessoas que erram conosco porque elas amam mesmo trazer dor. Elas amam, elas fazem de propósito. Elas têm prazer em infligir dor no coração dos outros, causar mágoa no coração dos outros. Com essas pessoas, a Bíblia não lhe diz para ser próximas dela. Lembra? Eu falo sempre de algo, e eu no livro acho que falei isso umas 2 ou 3 vezes, que amar o próximo não significa ser próximo do próximo. Eu digo que algumas pessoas nós devemos amar à distância. Por quê? Porque sempre que elas estão próximas a nós, elas criam situações desfavorecidas para nos colocar sempre mal, para nos colocar de cabeça baixo, para nos desanimar e tudo mais. Você precisa discernir se a pessoa faz de propósito ou não. Agora, existem algumas pessoas que se afastam simplesmente porque elas estão magoadas ainda. E não porque não querem voltar a ser magoadas, mas porque elas ainda estão magoadas pelas ofensas cometidas no passado. Por isso que a vida espiritual é muito complexa. Há pessoas sendo escravizadas até agora porque simplesmente não querem perdoar. É muito perigoso. Você precisa liberar perdão o mais rápido possível para que Deus te abençoe. Por isso Jesus nos ensinou, perdoa nossas dívidas, porque nós também devemos. Perdão é uma obrigação divina. Você não vai perdoar simplesmente porque você
está a sentir-se bem. Não, pastor, vou esperar até baixar. Não, o perdão é agora. Porque quanto mais você leva tempo para perdoar, mais escravo você vai se tornar, mais tempo os demônios vão agir sobre a tua vida. Porque a falta de perdão dá legalidade a demônios de agirem na tua vida. A falta de perdão dá acesso a demônios, abre portas para demônios operarem na tua vida. Eu sei, perdoar não é fácil. Existem algumas pessoas que são mesmo ruins, são pessoas ruins, são pessoas que não prestam mesmo, mas quando eu olho na Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 5, verso 5, que diz que a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Cristo foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quer dizer que o amor que nos capacita a amar o próximo não vem de nós, vem do Espírito Santo. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós somos cheios da presença de Deus. E aí nós aprendemos a perdoar. Algumas pessoas oram tanto na igreja, fazem tanto jejum, mas não perdoam. Essa é falsa espiritualidade. A verdadeira espiritualidade sempre vai te levar a amar o próximo verdadeiramente. E quem ama, perdoa. Se não perdoa, não ama. Se não ama, não perdoa. Então eu preciso amar para aprender a perdoar. Eu perdoo porque amo. Amo, por isso perdoo. Caso contrário, você vai bloquear a tua própria vida. Você vai estragar o agir de Deus na tua vida. Você vai dificultar a ação de Deus na tua vida. Não permita que tal coisa aconteça. Não permita. Tenha sempre o teu coração guardado no Senhor. Algumas pessoas estão presas mesmo. Há mulheres que foram traídas pelos seus maridos. Algumas foram abandonadas pelos seus próprios pais, rejeitadas. Outras pessoas foram ofendidas por colegas, foram destratadas. Alguém levantou calúnia sobre você. Você sabe que é inocente. Há pessoas que foram despedidas por causa da invenção de alguém que simplesmente não gostava de você. Há pessoas que foram magoadas, foram muito maltratadas, mulheres que foram violentadas sexualmente, abusadas por familiares, tios. Há mulheres que foram abusadas até pelo pai, que deveria cuidar dela, mas abusou dela. Eu sei que é duro, é pesado. Eu tenho certeza de uma coisa: você não sofreu mais do que Cristo. Sempre que você achar que tens o direito de não perdoar, você está dizendo: Jesus, eu sofri mais do que tu. Eu estou a sofrer mais do que tu. O Senhor não entende a minha dor. A Bíblia diz que Jesus Cristo em tudo foi tentado, mas não pecou. Até nisso de não perdoar, você não sofreu mais que Jesus. Não adianta querer ressuscitar mortos quando o básico, que é amar e é perdoar, a gente não faz. Não adianta queremos ser usados por Deus se nós não amamos o próximo verdadeiramente. Não amor por interesse. Amar aquele que não tem nada para te dar vai revelar se você de fato ama as pessoas pelas pessoas ou se ama as pessoas por causa de Deus. Eu não te amo por causa de você, porque eu sei que você falha. Eu sei que você vai falhar comigo, você vai errar comigo muito. Você vai ter que aprender a lidar com a ingratidão. Você vai ter que aprender a lidar com pessoas difíceis. Pessoas que cobram, mas não dão nada. Pessoas que exigem, mas não fazem nada por você. Pessoas que falam mal de você, mas nunca fizeram nada de bom para ti. Tem que ter coração que ama de verdade. Existe o perdão que é dado ao outro, mas também é necessário nós aprendermos a nos perdoar. Porque há pessoas que já fizeram tanto mal nessa terra e acham que elas já não merecem o perdão. Sabe qual é o único pecado que a Bíblia diz que não tem perdão? É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aprenda a se perdoar. Há pessoas que já mataram, já fizeram tantos abortos, outras já destruíram relacionamentos, outras já roubaram, já mentiram tantas vezes, mentiras que trouxeram destruições. Você veio para Cristo. A Bíblia nos fala algo muito lindo que está escrito no livro de Atos, capítulo 17, verso 30. Diz assim: Deus não levando em consideração o tempo da ignorância. O que é o tempo da ignorância? Quando nós andávamos em trevas, nós andávamos perdidos ali, mas Deus não levou isso em consideração. E Ele anuncia hoje que todos se arrependam. Então, meu querido irmão, você deve se arrepender. Peça perdão e quando Deus te perdoar, se perdoe também. Se perdoe. Libera o perdão para você mesmo. E diga: eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Deus me criou para as boas obras. E começa a fazer as boas obras, avança. E mesmo fazendo as boas obras, você ainda vai pecar. Nós somos falhos. E nós vamos errar. Deus sabe disso, nós vamos errar. 1 de João, capítulo 2, verso 2. Diz assim: E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Jesus veio para perdoar o pecado, mas para tal é necessário nós abrirmos o nosso coração e liberarmos perdão. E não voltar a cometer o mesmo pecado. Aqui. Princípio do perdão é o quarto princípio aqui deste livro. Eu falei aqui de muita coisa, mas o livro tem mais conteúdo ainda, tá?